avivamento moraviano foi um movimento, um avivamento, na verdade, que aconteceu no século XVIII, um pouco algum tempo depois, né, da Reforma Protestante. E esses irmãos, eles ficaram conhecidos, né, por esse nome por causa da região em que eles moravam, que era a região da Morávia, na Europa Central, que hoje a gente conhece como a República Tcheca. Tudo começou após a Guerra dos 30 anos, entre católicos e protestantes. Alguns irmãos moravianos acabaram fugindo, né, dessa guerra, e já como refugiados, eles vão receber uma porção de terra de um conde chamado Nicolas Svendorf, e eles constroem uma espécie de vila lá, né? E eles passam a viver lá, e tempos depois essa vila ela passa a ser, por exemplo, um refúgio para os cristãos perseguidos. E aí, como existe toda uma questão de muitos cristãos de diferentes pensamentos viverem ali em convívio, viverem em conjunto ali dentro daquele local, começa a acontecer as divergências, os conflitos, as divisões teológicas e, consequentemente, algumas brigas. E aí Zinzendorf, que até então não tinha muito contato com esses moradores, ele passa a dar uma atenção maior para eles, e ele vai até lá, né, a fim de resolver essas questões, e ele vai pregar um sermão sobre a importância da comunhão e da unidade do corpo de Cristo. Ele também vai fazer um documento, uma espécie de estatuto, em que as pessoas que queriam morar lá nessa vilinha, eles tinham que assinar, e esse documento ele trazia, né, a questão de que a importância sobre a questão da unidade do povo que ali eles precisavam ter, certo? Daí eles assinaram e começaram a viver então um novo tempo nessa comunidade. Para celebrar esse novo tempo, eles fazem o culto lá, e assim se inicia então o avivamento moral. A partir disso, eles finalmente entendem o que é ser um em Cristo, e o poder do Espírito Santo se derrama sobre eles. Algumas curiosidades, vou falar algumas curiosidades sobre os morávios. Uma delas é o relógio de oração. Eles ficaram conhecidos por fazer esse movimento. Como foi isso? Eles fizeram uma reunião, e nessa reunião eles faziam uma campanha de oração que durava 24 horas. E durante essas 24 horas, no caso, uma hora a cada 24 horas, alguém se comprometia em fazer essa oração. E essa reunião durou 100 anos. Um fato que me deixa, que eu acho interessante sobre isso é que até hoje essas reuniões elas são feitas em alguns grupos e em algumas igrejas. A gente vê muito quando tem alguém presente em oração, de uma campanha de oração, a gente vê muito isso na pandemia. Muitas pessoas elas fazem essa campanha de oração. Toda hora alguém ficava responsável por fazer essa oração, de meia-noite até meia-noite. E outro ponto que eu achei, além das orações, que chama a atenção é o zelo missionário. Eles eram dedicados ao evangelismo. Os moravianos foram os primeiros protestantes a colocar em prática a ideia de que a evangelização dos perdidos é dever de toda a igreja, e não somente de uma sociedade ou de alguns indivíduos. A gente
assim como coral e orquestra também, né, foram incluídos. Eles também tocavam músicas sacras, músicas e músicas seculares. Eles exerceram uma grande influência na igreja moderna, fazendo parte do grande despertamento. Foi através deles que John Wesley se converteu. Esses 4 tópicos que nós queremos frisar como destaques do movimento moraviano. Em resumo, o avivamento moraviano ele foi um movimento espiritual muito notável que não apenas revitalizou a fé dos cristãos, mas que também trouxe um grande impacto por todo o mundo. Não à toa, que ficou lembrado como um período de renovo espiritual e de grande influência na história do cristianismo. O avivamento moraviano é de grande importância, para que a gente possa entender mais sobre as questões do avivamento, até uma colocação que foi feita durante a aula e que eu acredito que está na apostila, eu não lembro, mas que eu achei muito assim, importante, que estudar o avivamento moraviano é estudar o coração do avivamento. Então, é assim que a gente encerra a nossa apresentação. Graças a Deus, irmãos, boa noite a todos. A gente ficou responsável por falar sobre os 3 grandes despertamentos. Graças a paz a todos. Amém. O grande reavivamento na Inglaterra, ele foi no ano de 1730, no século XVIII. Antes de ter o reavivamento na Inglaterra, o Estado era um Estado muito conturbado, né, no país, naquela época. Apesar da situação irremediável e que não encontrava paralelo na história de outras nações, nem uma coisa nem outra é verdade. A Inglaterra, da primeira metade do século XVIII, caracterizava-se pela impiedade, corrupção e imoralidade. As trevas espirituais assolavam todas as camadas sociais daquele país. A terra de muitos reformadores e dos puritanos decai o tanto que a corrupção, a desonestidade e o desgoverno dos altos postos era a regra e a pureza a exceção. A transformação da Inglaterra na segunda metade do século. Vou falar só um pouquinho assim de como era a Inglaterra antes do avivamento ter chegado. Vou falar um pouquinho, só bem rapidinho. Os instrumentos de transformação da Inglaterra. O que operou nessa transformação? A que se deve tamanha mudança? A Igreja da Inglaterra, como instituição, também não podia reivindicar esses critérios. Os bispos, arcebispos e clérigos que descrevemos há pouco, jamais podiam ser instrumentos de tal obra, né? Que naquela época, essas pessoas eram pessoas importantes, né? Pessoas de respeito, pessoas que as pessoas confiavam, mas só o quê? Depois, isso é antes, né? Mas aí quando chegou esses homens de Deus, aí foi quando houve essa transformação, essa mudança lá. Qual então foi a fonte e quais os instrumentos de tamanha transformação? Deus foi a fonte. Uma dúzia de homens simples, a maioria ministros da igreja da Inglaterra, foram os instrumentos aprove a Deus escolher alguns de seus servos fiéis. Não eram poderosos nem pessoas de novo nascimento, entretanto, foram estes homens humildes e mais fiéis que Deus escolheu para envergonhar os fortes a fim de que ninguém se vangloriasse na presença dele. Um deles é John, que a gente falou. São vários nomes que a gente aprendeu nesse estudo do avivamento. São vários nomes, mas aí ele se destaca aqui na Inglaterra. Tendo sido o amor de Deus derramado em seus corações pelo Espírito Santo, tendo recebido em seus espíritos o testemunho direto do Espírito Santo a respeito do seu bendito relacionamento com Cristo, e estando cheios de uma alegria indizível e cheia de glória, tais homens anunciavam o Evangelho de Cristo de modo simples, direto, ousado e cheio de fervor. Proclamavam as palavras de fé com fé e a história da vida com vida.
Eles falavam com ardente zelo, como homens que estavam totalmente persuadidos de que o que diziam eram verdades. Então esses homens eram homens de Deus, homens escolhidos, homens preparados, né? E foi através deles, assim, através do Espírito Santo, né? Que é quem transforma, né? Através dele, que houve uma mudança muito grande naquele lugar, naquele país. E agora, para concluir, foram estes homens e esta é a pregação que Deus usou como instrumento para reavivar a igreja da Inglaterra e assim transformar completamente o país através desses instrumentos de Deus. Muitos crentes foram levados a renovar sua aliança com o Senhor e passar a viver uma vida cristã vigorosa e cheia de frutos. O irmão Juquinha? Não, o irmão. Jonathan Edwards foi o principal nome nesse primeiro despertamento, né? Ele passa por uma experiência de conversão que incluiu uma visão da glória visível de Deus em todos os aspectos, né? E a partir daí ele foi um grande defensor, né, da experiência pessoal com Deus. Ele foi um grande defensor da vida do dia a dia com Deus, né? Ele até escreve um tratado, né, concernente às afeições religiosas, que foi em contrapartida do que outra pessoa dizia que esse grande despertamento era, na verdade, só um movimento, uma ilusão. Jonathan Edwards, ele foi um grande defensor desse despertamento de uma forma de experiências pessoais, né? Porque a grande característica do primeiro grande despertamento foi justamente essas experiências pessoais, né? E aí o desejo das pessoas voltarem a cultuar. A Inglaterra passava por um período muito escuro, onde as pessoas não queriam ir à igreja, né? E Deus usou poderosamente a vida de Edwards para fazer com que as pessoas tenham desejo de novo de vir cultuar a igreja, né? E muitas pessoas conhecem ele apenas por conta do seu sermão, né? Pregadores nas mãos de Deus irado, mas ele pregou inúmeros sermões e pastoreou, né, na Inglaterra, não só durante o primeiro grande despertamento, mas durante praticamente toda a sua vida. Falando sobre o segundo despertamento, a figura principal dele foi o Charles Finney. Teve outras pessoas também, né, como na apostila dito, mas a figura principal desse segundo grande despertamento, né, que foi ali entre 1800, 1830 e 40, foi a figura de Charles Finney. Ele era um advogado e membro da igreja presbiteriana, que certo dia experimentou um poderoso batismo do Espírito Santo, né? Até a título de curiosidade, ele disse que foi a semelhança de uma onda de energia. Ele disse que percorreu todo o ser dele, parecendo vir em ondas de amor líquido, né? E na manhã seguinte ele tinha uma audiência marcada, onde ele diz ao cliente dele: eu não posso mais defender a sua causa, porque agora eu só posso defender a causa de Jesus, né? E ele passou a justamente defender a causa de Cristo, né? E a principal evidência desse segundo grande despertamento foi justamente o começo do convite das pessoas a aceitarem a Jesus, né? Foi Charles Finney que cria o Banco dos Ansiosos, né? Que eram as pessoas que estavam passando, né, por problemas, digamos assim, maiores, né, aflições maiores, onde eles se sentavam e pessoas da igreja vinham para conversar com eles, para aconselhá-los, para pastoreá-los de certa forma. E daí veio a ideia do convite a aceitar a Jesus, né? Daí veio a ideia do apelo. Eu não gosto muito dessa palavra apelo, mas eu vou dizer mais um convite a aceitar a Jesus, né? Essa foi a principal ênfase, né, do segundo grande despertamento, e Charles Finney foi o nome principal desse segundo despertamento. E o terceiro grande despertamento, ele aconteceu nos Estados Unidos, né, de 1850 a 1900, e ele não ficou para trás, ele não teve um nome assim que foi evidenciado, mas ele foi feito por inúmeras pessoas, e desse grande despertamento surgiu o movimento Holiness, né, que é um movimento de santidade que pregava, como obviamente o nome já diz, a santidade e a pureza, né? E eles pregavam de uma forma tão fervorosa que eles acreditavam em suas almas que
o ser humano ele conseguiria atingir um nível de santidade 100%, e eles pregavam sobre isso, né? Eles acreditavam nessa santidade, né? E eles enfatizavam muito essa parte da santidade, né? E a característica foi reformar não só a igreja, né, mas também a questão de obras sociais e a própria sociedade em si, né, trazendo a sociedade para um caminho melhor, para um caminho mais excelente. Um texto bíblico sobre avivamento, tem vários, né, mas podemos citar Atos capítulo 8, 4 a 8, onde Filipe ali é usado em Samaria, e diz o texto: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Versículo 5, Filipe foi à cidade de Samaria anunciando Cristo ao povo. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Mostra que unânimes, o poder do Senhor foi extraordinário, o Espírito Santo foi algo tremendo, sobrenatural naquele lugar. Versículo 7 diz: pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíram de muitos que estavam possuídos por ele. E muitos paralíticos eram curados. E houve grande alegria naquela cidade, Samaria. Então, na prática, o social, né, o avivamento tem esse ponto de arrependimento, mas como a gente colocou, não pode ficar nas quatro paredes, tem que sair. Filipe nos ensina bem. Ele saiu para pregar a palavra, Cristo é o centro, né, do avivamento, o centramento da pregação, e vidas são alcançadas. Para nós não é diferente, é possível sim acontecer no avivamento, na verdade, oração, sabe, arrependimento, como disse no Crônica capítulo 7. Quero encerrar com esse texto: se o povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos nossos caminhos, me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sarei sua terra. Então, aplique-se a nós também essa palavra. E a gente ouviu o professor citar Rio Grande do Sul. Isso é um ponto de arrependimento, consequentemente do avivamento, porque o povo está pedindo o quê? Bíblias e oração. Amém? Amém. O nosso grupo ficou com a primeira aula da apostila, que é o avivamento cristão, e nós vamos falar um pouco sobre o avivamento, mas a nossa parte é mais uma introdução, porque mais detalhado a gente vai ver nos outros grupos, tá certo? O avivamento cristão, ele é muito mais do que um movimento. O avivamento, ele não é um barulho, não é um movimento, ele tem as suas principais características, que são o arrependimento dos pecados e o evangelismo. O pastor Eliseu, ele cita que o avivamento ele tem essas duas fases, a fase de entrada e a fase de saída. A primeira fase é o arrependimento, a confissão dos pecados, e automaticamente, quando a gente se arrepende e confessa os nossos pecados, nós também queremos passar essa verdade do evangelho para as outras pessoas. Um cristão que experimenta a salvação através da libertação e restauração sente a necessidade de evangelizar. Não existe avivamento apenas nas quatro paredes da igreja. Se uma igreja tem esse movimento só dentro das quatro paredes, é considerado sim, só um movimento e não um avivamento. Porque o avivamento, para ser considerado um avivamento, ele tem que ter esse deságio nas missões, no evangelismo. Em resumo, o avivamento é o arrependimento, o mover do Espírito é a sequência, né, que nós vimos na primeira aula. É o arrependimento, o mover do Espírito e o desejo de evangelizar. Eu vou citar agora alguns avivamentos que a gente aprendeu no decorrer da disciplina. Desde o primeiro avivamento, em Atos 2:41, houveram várias manifestações de diversas formas, sejam elas como impulso missionário, batismo com o Espírito Santo ou evangelismo em massa. Vou citar aqui, eu e a irmã Paula, alguns que aprendemos nesses dias. O avivamento moraviano foi em 1727, ocorreu na Europa Central. Depois veio os Wesleyanos, que foi em 1739, que foi na Inglaterra. E depois nos Estados Unidos houveram 3 despertamentos. O primeiro foi de 1730 a 1755, pelo pastor Jonathan Edwards, que ele era um pastor calvinista, e onde houve ênfase nesse primeiro despertamento
na vinda do povo ao templo. Foi nesse primeiro despertamento que o povo entendeu a necessidade de comunhão, de ser igreja. E o segundo avivamento, o segundo despertamento dos Estados Unidos foi de 1790 a 1840, que foi com Charles Finney. E a ênfase desse segundo avivamento foi a conversão, onde foi a primeira vez onde foi usado o apelo, e as pessoas entenderam que o novo nascimento ele não era um milagre, ele era uma decisão, ele era uma mudança de mentalidade e arrependimento. E também houve ênfase nesse segundo despertamento na oração e no testemunho de vida. E no terceiro despertamento, de 1850 a 1900, foi onde houve ênfase nas questões sociais, como o ato missionário, como fazer missão pelo mundo e na questão de caridade também. E no processo de santidade. E agora a irmã Paula vai falar um pouquinho mais de dois grandes despertamentos. O avivamento de Gales, de 1904 a 1905. O avivamento de Gales foi um dos mais impressionantes e moveres de Deus em todos os tempos. Em poucos meses de avivamento, um país inteiro foi transformado. Mais de 100 mil pessoas aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. E a notícia foi espalhada ao redor do mundo. Em 1906, aconteceu um avivamento na Azusa Street, ou Rua Azusa, que trouxe grande repercussão internacional. No início do século, Charles Parham, grande pregador avivalista, orou com imposição de mãos sobre uma senhora chamada Agnes Osborne, primeira pessoa a falar em línguas estranhas em 1900. Um exemplo clássico foi o de William Seymour, iniciante do avivamento na Rua Azusa, em 1905, que orava em torno de 7 horas por dia antes do avivamento começar. Havia oração pelo dom de línguas, havia oração pelos enfermos, pelos missionários, e todas as petições eram apresentadas por assistentes ou enviadas pelos correios. Havia pregação espontânea e apelo ao altar para salvação, santificação e batismo do Espírito Santo. O avivamento da Rua Azusa durou apenas 3 meses, mas foi instrumental na criação do movimento pentecostal. Para finalizar, o avivamento ele acontece quando há arrependimento de pecados e liberação do perdão, onde seu resultado é o evangelismo e o amor ao próximo. E as missões também, evangelísticas e sociais, dando ênfase a uma vida santa em Deus, que transforma a forma de viver em uma sociedade inteira. E é algo que nós, como cristãos, devemos buscar todos os dias em nossa vida. Amém. Bom, pessoal, quero fazer aqui a análise dos grupos que fizeram o painel do avivamento. O grupo 1, não sei se é o grupo 1, mas o grupo que falou dos moravianos, eu percebo que vocês leem mais do que a apostila, fico feliz com isso. Vocês buscam alguma informação externa, é bom porque calça mais o assunto, né? Gostei da parte que vocês fizeram sobre a síntese, né, do movimento protestante, porque vocês colocaram assim, foi o primeiro movimento protestante a falar sobre o assunto, e foi mesmo. E lembrando que eles eram de descendência luterana, né? Então foi o primeiro movimento protestante a evidenciar, nesse caso aí, o avivamento. Também, vocês colocaram também que foi a primeira vez que foi feita uma ideia de pregação fora do sistema daquela época, que eles eram do movimento puritano, que era associado ao calvinismo, né, de Calvino, onde havia a predestinação. Então, o primeiro grupo que começa a dizer, não, vamos, quer dizer, eles eram da doutrina do calvinismo, eram calvinistas, mas eles disseram, não, vamos romper, vamos pregar. Eles saíram para evangelizar, pregar, inclusive há indícios de missionários enviados por aquele lá, o próprio João Calvino, aqui para o Brasil em 1557, um período que eles vieram aqui evangelizar nessa época aí, né? Também tem aqui uma observação que eu fiz, eles foram também os grandes precursores da obra missionária, exatamente. Foram os morávios que deram muita ênfase às missões. Eles enviaram 200 missões, né? Na 12ª estava John Wesley. Um ponto, a observação a corrigir,
O João Wesley não experimentou a conversão entre os morávios, sabe? Ele experimentou a conversão não se sabe, na verdade, onde é que ele experimentou a conversão. Eu sei que na reunião do dia 24 de maio de 1778, sim, o João Wesley teve uma experiência muito forte nessa área aqui, ou de conversão ou de enchimento do Espírito Santo, mas não necessariamente naquela época entre os morávios, né? Apesar que a reunião que ele estava era uma reunião moraviana, mas ele não experimentou ali, não se sabe que hora e que momento o João Wesley experimentou a conversão. Mas, aí sim, a experiência do avivamento, sim, ele teve nesse dia, 24 de maio de 1778. Então, parabéns ao primeiro grupo, muito bom, muito bem colocado. O segundo grupo falou sobre os 3 grandes despertamentos, né? Eu gostei do paralelismo que vocês fizeram, né? Onde vocês enfocan o alto nível de pecado no país, mas a bênção da reforma e a bênção do avivamento que veio corrigir esse comportamento na sociedade. Parabéns. Também vocês falaram sobre a experiência pessoal e também a experiência vocês falaram da valorização da experiência pessoal. Muito bom isso aqui. Era realmente uma grande fase desses avivamentos. E também vocês colocaram que vocês estudaram o material que eu vi que está além do que eu entreguei. O que vocês falaram sobre o movimento Holland de santidade, eles pregavam realmente isso, que quanto mais você é cheio de Espírito Santo, mais você menos pecava. Inclusive tinha a doutrina wesleyana que dizia que a perfeição cristã era uma doutrina. A perfeição cristã ou inteira santificação, né? A inteira santificação leva você à perfeição cristã. Ou seja, o pessoal wesleyanos, eles acreditavam que realmente a pessoa não pecaria mais depois que tivesse uma grande experiência com o Espírito Santo. Parabéns. Só uma correção, assim como eu corrigi aqui o primeiro grupo, tem o segundo aqui, os despertamentos só foram nos Estados Unidos, tá? Não foram na Inglaterra, nenhum deles. Na Inglaterra só foi o movimento moraviano, o avivamento moraviano, o avivamento inglês e alguns avivamentos de Gales também. Foi ali na região da Europa, né? Mas os despertamentos foram todos nos Estados Unidos. O último grupo falou sobre avivamento cristão, né? Então vocês colocaram aqui o que é a essência do avivamento, muito bom, muito importante essa tríade, muito importante aprender isso. O avivamento começa com arrependimento e contrição, aí ele gera um movimento, o mover do Espírito, né? E aí nesse mover tem várias coisas, tem batismo do Espírito Santo, tem os dons espirituais, despertamento, chamado, e o resultado dele é missão e evangelismo. Se um avivamento foi precedido de arrependimento e foi depois um resultado para missões, realmente foi um grande avivamento. Essa é a característica principal, né? Vocês colocaram também a questão das manifestações, que era o essencial desses movimentos, né? E gostei também da síntese que vocês fizeram de todo o material. Parabéns, turma. É isso aí. Todo mundo ganhou sua pontuação. Vamos à próxima matéria. Muito bom painel. Como sempre, né? Vocês arrebentam aí. Valeu, gente.